uma atitude, gente, é o que Deus espera de nós, é o que o próprio Cristo espera de nós, principalmente quando nós já temos a informação, a bagagem, a sabedoria, o conhecimento e a direção dada pelo próprio Senhor. Antes de qualquer coisa, muito bom dia, que Deus abençoe a sua sexta-feira, o seu dia de hoje, debaixo de direção de Deus. Ontem eu estava falando no nosso áudio que eu gravei sobre a importância também da nossa ação, né? No que diz respeito a você agir, no que diz respeito a você praticar a palavra. Inclusive, coloquei ontem, se me falha a memória, como tema praticantes da palavra de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho de atitude e contar para você, eu acredito até que essas mensagens andam de mãos dadas, mas contar para você rapidinho uma história que está em Marcos, no capítulo 4, e aí eu vou ler na altura do verso 39, porque já dá para a gente ter pelo menos uma ideia do que está acontecendo aqui. Marcos 4:39 diz assim: e ele aqui é Jesus, tá? Despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Bom, esse é o momento em que Cristo estava dormindo no barco, na popa do barco, sobre uma almofada, cabeça na almofada. E ele é despertado aos gritos, aos berros, apavorados, né, dos discípulos que estavam num barco, açoitado pelas ondas, no meio de uma tempestade, no meio de uma tribulação, e eles acordam Jesus com as seguintes palavras. Escute a pergunta que eles fazem para Jesus no verso anterior: não te se dá que pereçamos? Vamos traduzir isso para a linguagem de hoje, né? O Senhor não liga? O Senhor não está vendo? O Senhor não se importa com o que a gente está passando, com o que a gente enfrenta, com as coisas que acontecem na vida da gente? Bom, eu acredito, se você tiver um tempinho de caminhada no Evangelho alguma vez na sua vida, e se você for honesto com você mesmo e com Deus, alguma vez na sua caminhada, alguma vez no decorrer do seu caminho, você já deve ter tido essa sensação e mesmo orado deste jeito, né? Desabafado assim com o Senhor. Senhor, o Senhor não liga para aquilo que eu estou passando, o Senhor não se importa com o que está acontecendo, porque às vezes podemos... Obviamente que isso não é verdade, mas às vezes a sensação que dá é que parece que o Senhor não liga, parece que ele não faz nada, parece que ele dorme no barco enquanto a água vai invadindo tudo e o barco vai naufragando. Obviamente que o Senhor Jesus se importa, sim, obviamente que Deus está olhando para você e vê o seu sofrimento. Agora, a resposta de Jesus, quando acordado, quando despertado, ele repreende o vento, ele repreende o mar, e aí ele vira para os discípulos na altura do verso 40, e aí vale a pena a gente ler, e eu quero destacar essa reação de Jesus junto aos discípulos. Ele diz assim: e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então, às vezes a gente assiste um filme de Jesus ou sobre Cristo e a ideia que a gente tem é daquele Jesus meigo que de um lado grita com a tempestade, diz cala-te, aquieta-te, e aí ele vira para os discípulos e com o rosto meigo ele diz: por que sois tão tímidos? Será que vocês não têm fé? Eu sinceramente não acredito nisso. Eu creio que nós estamos no mesmo ambiente, tá? O clima é o mesmo. Então ele repreende o vento, ele repreende o mar, e repreender é dar uma bronca. E ele simplesmente vira para os discípulos e continua a repreensão. Agora não com o mar, agora ele não está mais falando com o vento, agora ele não está mais repreendendo uma tempestade, mas agora ele está repreendendo sim os discípulos. O clima do texto é esse. E dentro desse clima, a ideia que eu tenho lendo o texto é de um Jesus que vira para os discípulos e abre a caixa de ferramentas e diz: espera aí, não estou entendendo o que está acontecendo com vocês, eu estou caminhando com vocês, eu estou ensinando vocês, vocês estão comigo, cadê a fé de vocês? Por que esse acanhamento? Por que essa timidez? Vocês não têm fé não? Então essa é a ideia do texto. O que é que Jesus quer dizer com isso, ou pelo menos quis dizer com isso? Bom, eu lendo o texto, para mim parece muito claro que Jesus está cobrando uma atitude dos discípulos. E esse é o ponto da mensagem de hoje. De uma maneira breve, mas poderosa, eu quero dizer para você que muitos de nós já temos bagagem suficiente
já temos muita mensagem guardada, você já tem culto demais dentro de você, sabe? Muitas mensagens e pregações, muita mensagem na internet, tem muito culto que você já participou, muita promessa já liberada sobre a sua vida. E agora? Agora é atitude. Agora é você ficar de pé nesse barco e dar uma bronca nessa tempestade e dizer assim, não, peraí, eu sou de Deus, eu já sei o que eu preciso fazer, eu sei o que precisa ser feito, eu já aprendi, Deus já me ensinou, eu já ouvi essa mensagem algumas vezes na minha vida. Então, peraí, agora eu vou agir. Então, Jesus espera de nós, tendo você bagagem para isso, conhecimento para isso, Ele espera de você uma atitude. Pai, obrigado por mais um dia e que ao longo do dia de hoje, meu Pai, possamos abraçar a Tua palavra e entender que a fé sem obras ela é morta. A fé age e nós precisamos dar vida àquilo que chamamos de fé. Se o Senhor falou e a fé veio, o próximo passo é a ação. Em nome de Jesus eu oro. Amém.